Daniel, Suzy e Jaqueline sumiram. E eles levaram Joel também. Foi com esse grito que a mãe acordou o marido ao se dar conta que seus 4 filhos não estavam em casa em plena madrugada. O que será que levou as crianças a sumirem assim? Olá, bem-vindo ao nosso canal Quer uma História? E a história de hoje se chama Refúgio para o Coração. Inscreva-se no canal, ative as notificações e não se esqueça de deixar a sua curtida. Vamos à nossa história. Daniel, um adolescente de 15 anos, olhava pela janela do seu quarto, observando a chuva fina que caía lá fora. A casa que costumava ser um paraíso estava cada vez mais distante desse ideal. Quando era mais novo, o lar era um lugar de risos, brincadeiras e amor incondicional. Seus pais eram inseparáveis, e Daniel e seus 3 irmãos eram o centro do mundo deles. No entanto, tudo isso mudou há 5 anos, quando sua mãe deu à luz um irmão mais novo, Joel. A chegada de Joel parecia ter abalado a harmonia da família. Daniel e suas irmãs rapidamente perceberam que essa criança não era planejada, e isso causou um grande atrito entre seus pais. Durante toda a gravidez de Joel, a casa se transformou em um campo de batalha emocional. Daniel se trancava no quarto sempre que podia, esperando pacientemente até que um de seus pais saísse de casa. As brigas tornaram-se um evento regular, e as palavras afiadas cortavam o ar. Enquanto seus pais se envolviam em discussões cada vez mais intensas, Daniel se sentia dividido entre eles. Antes disso tudo, quando seu pai chegava em casa, ele abraçava sua mãe com carinho e amor. Agora, ele mal olhava para eles ao entrar pela porta. Os beijos e os abraços se transformaram em resmungos e indiferença. Para Daniel, a parte mais dolorosa era que seus pais pareciam não se importar com o impacto que suas brigas e negligência estavam causando em seus filhos. Parecia que todo o amor que tinham pela família tinha desaparecido no turbilhão de ressentimento. As irmãs de Daniel, Suzy e Jaqueline, choravam quase o tempo todo. Daniel se lembrava de como elas olhavam para seu pai com olhos cheios de pavor toda vez que ele explodia de raiva. Era doloroso testemunhar o medo em seus rostos inocentes, e Daniel, como irmão mais velho, sentia-se impotente. As coisas só pioraram quando Joel fez 4 anos. Daniel sabia que o nascimento de Joel era a raiz de todos os problemas na família, mas ele não imaginava o quão cruel seu pai poderia ser. Numa tarde, enquanto Daniel vagava pela casa, ele avistou Joel brincando com um brinquedo de água que seu tio havia dado a ele no último aniversário. Seus pais raramente compravam algo para Joel, esquecendo até mesmo os aniversários anteriores. Daniel esperava que seu pai ao menos deixasse Joel brincando em paz com seu novo brinquedo. No entanto, seus temores se concretizaram quando Joel, empolgado com a brincadeira, acidentalmente derramou água na TV, queimando o ar. Daniel sentiu seu coração acelerar enquanto observava a tragédia acontecer à sua frente. O que aconteceu em seguida o deixou atônito. Seu pai se levantou do sofá, seu rosto contorcido de raiva, e agarrou Joel pelo braço, arrastando-o para fora da sala. Joel chorava, pedindo desculpas e clamando por perdão, mas seu pai não mostrava misericórdia. O pequeno Joel voltou mancando, com marcas visíveis de abuso. Daniel sentiu um misto de raiva e desespero. Pensou em pegar o telefone e denunciar seu pai à polícia naquele momento, mas então parou. Olhou para suas irmãs, Suzy e Jaqueline, que haviam testemunhado o ocorrido, com os olhos cheios de medo e confusão. Daniel compreendeu que, mesmo que denunciasse seu pai, isso não resolveria os problemas da família. Poderia até mesmo separá-los para sempre. As lágrimas de suas irmãs já eram o suficiente para Daniel perceber que algo precisava mudar, mas ele teria que ser o agente dessa mudança. A noite estava escura e silenciosa quando Daniel, com Joel adormecido nos braços, Suzy e Jaqueline ao seu lado, escapou da casa que já não era mais um lar. Eles deslizaram pela porta dos fundos e se aventuraram na escuridão, com o coração acelerado e a incerteza pairando sobre eles. As ruas molhadas pela chuva fina eram um reflexo do tumulto que havia se instalado em suas vidas.
Daniel liderava a pequena expedição, seus passos cautelosos ecoando na escuridão. Cada passo era um ato de coragem, e cada olhar furtivo para trás era um lembrete doloroso do que estavam deixando para trás. Joel dormia tranquilamente, alheio ao caos que havia se desenrolado em sua casa. Daniel não conseguia deixar de sentir a responsabilidade esmagadora que recaía sobre seus ombros. Ele era o protetor de suas irmãs e agora, também, de seu irmão mais novo. A jornada pela noite era uma busca por refúgio, por segurança e, mais importante, por amor. Daniel sabia que tinha que encontrar um lugar onde pudessem viver em paz, onde não tivessem que temer a raiva de seu pai. Enquanto percorriam as ruas, as lembranças dos tempos felizes da infância se misturavam com as imagens angustiantes das brigas e do abuso que haviam testemunhado. Ele se perguntava se algum dia poderiam recuperar o paraíso perdido que já fora seu lar. Daniel também estava ciente de que a situação era temporária. Eles não poderiam vagar pelas ruas para sempre. Ele precisava encontrar um abrigo seguro, um lugar onde pudessem recomeçar suas vidas. Seus pensamentos estavam focados em como proteger suas irmãs e garantir que Joel crescesse em um ambiente seguro. Cada rua que percorriam representava um passo em direção a um destino incerto. A incerteza pairava sobre eles como uma nuvem escura, mas Daniel se recusava a desistir. Ele estava determinado a encontrar um lugar onde pudessem ser uma família novamente, onde pudessem sorrir e se abraçar sem medo. A noite era longa, mas a coragem de Daniel era mais forte. Ele liderava sua pequena família em direção ao desconhecido, com a esperança de que, em algum lugar, encontrariam um refúgio para seus corações cansados. A noite parecia interminável enquanto Daniel, Suzy, Jaqueline e o pequeno Joel continuavam sua jornada na escuridão. Cada passo que davam os afastava mais daquela casa que havia se tornado um campo de batalha emocional. A chuva, agora mais intensa, não dava sinais de parar, mas eles não podiam parar também. Finalmente, após percorrerem várias ruas, eles chegaram a um convento. Daniel estava com o coração acelerado, batendo na porta com toda a força que conseguia reunir. Gotas de chuva escorriam de seus cabelos e rosto enquanto ele esperava ansiosamente por uma resposta. A porta se abriu lentamente, e a irmã Brenda, uma amiga de longa data de sua mãe, olhou para eles com surpresa e preocupação em seus olhos. Ela não esperava receber visita naquela hora da noite, muito menos de Daniel e suas irmãs com um bebê adormecido. Daniel ficou espantado por ver a senhora Brenda ali. Ele sabia que ela era uma solteirona, mas jamais imaginava tratar-se de uma freira. "O que vocês estão fazendo aqui, Daniel?" perguntou a irmã Brenda, seu rosto expressando confusão. Daniel, com a voz trêmula, explicou a situação. Ele contou sobre as brigas constantes em casa, sobre o abuso que Joel havia sofrido e sobre como eles estavam fugindo em busca de segurança. A irmã Brenda ouviu com empatia e compaixão enquanto lágrimas escorriam pelo rosto de Daniel. "Por favor, nos ajude", suplicou Daniel. "Nós não tínhamos para onde ir, e não podemos mais suportar a violência em casa." A irmã Brenda, embora chocada com a história, não hesitou em oferecer ajuda. Ela os convidou a entrar no convento, onde as crianças poderiam se abrigar da chuva fria e encontrar um pouco de conforto naquela noite. Daniel e suas irmãs sentiram como se um fardo tivesse sido tirado de seus ombros. Eles finalmente estavam em um lugar seguro, onde poderiam descansar e receber o apoio de alguém de confiança. A senhora irmã providenciou roupas secas e camas para que pudessem se acomodar confortavelmente. Enquanto se aconchegavam, Daniel explicou para os irmãos como a irmã Brenda era uma amiga de longa data de sua mãe e como elas tinham sido um ponto de apoio importante uma da outra na infância, mas que aquela coincidência poderia ser ruim para o plano deles de fugirem para sempre. Suzy e Jaqueline estavam muito cansadas da caminhada, mas o acolhimento das freiras fez elas começarem a se sentir mais à vontade, e até Joel teve um sono tranquilo, como se soubesse que finalmente estavam seguros. No dia seguinte, a irmã Brenda,
com gentileza, avisou que falaria com seus pais sobre a situação e faria o possível para ajudar a resolver os problemas. Ela se ofereceu para intermediar uma conversa entre eles, na esperança de que a família pudesse encontrar uma maneira de se reconciliar. Daniel e suas irmãs agradeceram à irmã Brenda por sua compaixão e ajuda. Eles finalmente começaram a sentir um lampejo de esperança, a ideia de que talvez, apenas talvez, eles pudessem encontrar uma solução para a tempestade que havia se formado em suas vidas. O convento, um abrigo inesperado, estava se tornando um farol de esperança em meio à escuridão. Os dias que se seguiram foram tensos para Daniel e suas irmãs no convento. Eles aguardavam ansiosamente notícias da irmã Brenda sobre a conversa com seus pais. A incerteza pairava sobre eles, mas pelo menos estavam em um lugar seguro, onde podiam se recuperar e se acalmar. Finalmente, a irmã Brenda chamou Daniel para uma conversa privada. Daniel sentou-se, nervoso, esperando ansiosamente por notícias de casa. A irmã Brenda começou com compaixão em seus olhos. Daniel, eu falei com seus pais e expliquei a situação com muito cuidado. Eles ficaram arrasados ao saberem como vocês se sentiam e como as coisas chegaram a esse ponto. Daniel respirou fundo, ansioso para ouvir mais. Sua mãe chorou quando soube como você se sentia, e ela se desculpou sinceramente por não ter percebido quanto vocês estavam sofrendo. Ela disse que tudo mudou desde a chegada de Joel, mas não sabia o quanto isso afetou vocês. As palavras da irmã Brenda trouxeram um misto de emoções para Daniel. Ele sentiu alívio ao saber que sua mãe reconhecia a dor que eles estavam enfrentando. Mas também sentiu raiva, perguntando-se como sua mãe poderia ter sido tão cega por tanto tempo. Agora, quanto ao seu pai, continuou a senhora Brenda, ele também se desculpou e disse que percebeu que estava errado. Ele prometeu que nunca mais tratará Joel ou vocês com violência. Daniel sabia que a mudança não aconteceria da noite para o dia, mas pelo menos havia um compromisso de melhoria. A irmã Brenda olhou nos olhos de Daniel e disse: eles querem muito que vocês voltem para casa. Eles perceberam o quanto vocês são importantes em suas vidas, e eles estão dispostos a fazer o que for preciso para consertar as coisas. Daniel sentiu um nó na garganta. Ele sempre amou seus pais, apesar de suas falhas, e agora havia uma oportunidade de reconstruir sua família. Vocês podem pensar nisso e decidir o que é melhor para vocês, disse a senhora Brenda com gentileza. Leve o tempo que precisarem para tomar essa decisão. Daniel agradeceu à senhora Brenda e voltou para seus irmãos e Joel com a notícia. Eles se reuniram na capela do convento, olhando uns para os outros com mistos de esperança e medo. Finalmente, Daniel quebrou o silêncio. Nossos pais querem que voltemos para casa. Eles reconheceram seus erros e estão dispostos a mudar. Mas a decisão é nossa. O que vocês acham? Suzy e Jaqueline trocaram olhares antes de Suzy falar. Eu não quero voltar se as coisas não mudarem de verdade. Não podemos mais suportar tantas brigas. Daniel assentiu, entendendo o medo de suas irmãs. Eu concordo. Se voltarmos, tem que ser diferente. Temos que ter garantias de que seremos tratados com amor e respeito. Eles olharam para Joel, o pequeno irmão adormecido, pensando em seu futuro. Eles tinham uma decisão importante a tomar, uma decisão que poderia mudar o curso de suas vidas e de sua família para sempre. As horas passaram enquanto Daniel, Suzy e Jaqueline ponderavam sobre a decisão que tinham que tomar. A atmosfera na capela era de tensão, mas também de esperança. Eles não podiam negar que a oferta de seus pais de mudar e reconstruir sua família era tentadora, mas também tinham medo de voltar a um ambiente que os havia machucado tanto. A irmã Brenda os aconselhou com sabedoria, lembrando-os de que a mudança levaria tempo e que eles precisavam ser pacientes e comunicativos com seus pais. Ela também lhes disse que, se escolhessem voltar para casa, ela estaria lá para apoiá-los e garantir que as promessas de mudança fossem cumpridas. Finalmente, após conversarem e refletirem, Daniel e suas irmãs tomaram a decisão de dar uma chance à reconciliação com seus pais.
Eles estavam dispostos a acreditar que, talvez, o amor e a família pudessem superar os erros do passado. A notícia foi comunicada à irmã Brenda, que trouxe os pais das crianças para discutir os detalhes da reconciliação. Eles concordaram em se encontrar no convento, onde a jornada de Daniel e suas irmãs havia começado. De tarde, a sala da madre do convento estava repleta de expectativa. Daniel, Suzy, Jaqueline e Joel esperavam ansiosamente, seus corações batendo com a incerteza do que viria a seguir. Finalmente, seus pais entraram na sala, suas expressões cheias de arrependimento e determinação. A mãe de Daniel correu para abraçar seus filhos, as lágrimas fluindo livremente. Seu pai seguiu, com um sorriso tímido, mas seus olhos refletiam a seriedade de sua intenção de mudar. As palavras foram trocadas, e promessas foram feitas. Seus pais reconheceram o quanto a família era importante e o quanto tinham errado. Eles se comprometeram a buscar a terapia familiar e individual, a fim de trabalhar em seus próprios problemas e melhorar sua comunicação. Daniel e suas irmãs não ignoraram a seriedade da situação. Eles expressaram suas expectativas e limites, deixando claro que não tolerariam mais violência ou negligência. À medida que a reunião chegava ao fim, um senso de alívio e renovação encheu a sala. Naquela noite Daniel, Suzy, Jaqueline e Joel finalmente voltaram para casa, houve abraços calorosos e sorrisos sinceros. O lar que havia se transformado em um campo de batalha emocional começou a se transformar em um verdadeiro paraíso novamente. O amor e a reconciliação haviam vencido, e eles estavam prontos para começar um novo capítulo em suas vidas. A jornada que começou com a fuga pela noite escura havia levado a um renascimento da família. Eles aprenderam que, com coragem, comunicação e apoio, era possível superar até mesmo as situações mais difíceis. Agora, Daniel e suas irmãs, juntamente com seus pais, estavam prontos para escrever um novo capítulo, cheio de esperança, amor e a promessa de um futuro mais brilhante. Você teria coragem de fazer o que Daniel fez? Ou tem alguma história parecida com essa? Compartilhe nos comentários abaixo e, se gostou, deixe seu joinha e se inscreva no canal para ver as próximas histórias.